Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos e para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando. I told you to be careful. Oi, eu sou a Lene Oada, mulher cis, demissexual, pronomes ela dela, domi, e hoje a minha palavra de segurança é lavagem nasal, porque só isso que tá me deixando viva aqui hoje, que meu Deus do céu, tá difícil, viu? Estou respirando. Que bom. Que delícia. Oi, gente, aqui é a Roxy Roxane, mulher cis, queer, pronomes ela dela. Switcher, e hoje a minha palavra de segurança é mamãe. Que estou com mamãe aqui. Gente, gravar um episódio com a minha mãe. É isso. Gente, eu me chamo Gabi Dias, uma mulher cis, bipan, meus pronomes são ela, dela, e acabei de perceber que a minha palavra de segurança tem uma temática que é Call me mommy, baby. Bom, eu estou aprendendo, né? É a primeira vez aqui, então eu vou acompanhar aqui o roteiro. Então, assim, meu nome é Dora, meu gênero é cis, e eu, como é que é? Vão me dando uma colinha. Pronome ela dela. O pronome ela dela. E minha palavra de segurança é: tô muito nervosa, pode ser? Tá ótimo. Pode. Sim, exatamente. E é isso, um prazer estar aqui com vocês. Ai, vai ser ótimo, vai ser ótimo. A gente tá muito feliz Pode de te ficar receber tranquila aqui que a hoje. parte mais difícil é a introdução, acertar toda a ordem de gênero, orientação, posição. Fica tranquila que depois aqui vai ser Sim, bem mais tranquilo. Agora foi, agora foi. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia, fetiches e sexualidades alternativas. Por esse especial do Dia das Mães, vocês não esperavam, hein? Hoje a gente tem um Explicando pra um Baunilha gravado em estúdio com ninguém mais, ninguém menos que a mãe da Roxy, a Dora. Sim, foi isso que vocês entenderam e vai ter muita explicação de tudo do nosso universo por aqui. Roxy, quem é a sua mãe? Ai, gente, minha mãe é maravilhosa, tá? Já vou começar com isso. Minha mãe se chama Dora, ela tem 65, eu não errei a idade, né? 64. 64, meu Deus do céu. Tudo bem que Vai falta fazer 15 dias para 65 anos, é aposentada, tem 2 filhas e 2 netos, trabalha como motorista particular de crianças, é ativista e tá mais... é biodançante também para os conhecedores e tá mais inteirada do mundo do YouTube do que eu. A gente já tem um diálogo muito aberto sobre tudo e ela hoje topou vir aqui conversar com a gente sobre fetiche, sexualidade, desejos depois dos 60 anos e da menopausa e sobre como é ser mãe de uma fetichista e praticante de BDSM que fala abertamente sobre isso, né? Minha mãe nunca esconde nada dela, nem se eu quisesse eu conseguia, eu acho. Eita, que esse papo vai ser bom. E hoje a gente também tá aqui com a Gabi, que já é uma presença recorrente no podcast, uma velha conhecida de vocês. Eu vou deixar aí, como sempre, os números dos episódios que ela já participou na descrição do episódio. A Gabi tem 31 anos, é médica que em breve se especializará em sexualidade e é apaixonada por idosos, assim, a grande paixão da vida dela. É tanto por atender quanto conhecer essa população, e quando se trata de falar abertamente sobre fetiches, é uma das nossas, até porque esse papo de hoje definitivamente não terá filtros. Como sempre, vamos começar pela nossa autodescrição. Eu sou uma mulher branca, gorda, de cabelos castanhos na altura dos ombros. Estou usando um brinco prata hoje, uma blusa que imita couro, uma blusinha por baixo com uma camisa preta por cima, que hoje tá num clima esquisito em Curitiba. A gente não sabe se tá quente ou se tá frio. Exatamente. Eu sou uma mulher branca, gorda, uso um óculos redondo no rosto, tenho o cabelo meio loiro, meio castanho, que ele tá preso um pouquinho pra trás numa presilha. Tô com um vestido também com um couro bem falseado, assim, umas mangas bufantes, que fui eu que fiz. Não. E as minhas guias de Umbanda. E tô aqui no estúdio, né, porque estamos todos no estúdio, no mesmo cenário hoje. Sim. Eu sou uma mulher branca, meu cabelo é um cabelo
É que meu cabelo tá normal agora. Eu não sei como descrever cabelo de gente normal. O meu cabelo é um cabelo castanho curto. cinza. Ai, que coisa chata. Preciso mudar isso. Meu cabelo é um cabelo castanho curto. Eu tenho olhos castanhos. Estou com a minha choker hoje de coleirinha preta. Uma blusinha preta. Tô usando alguns anéis e também as minhas guias de Umbanda. É diferente para mim pensar em me dizer que como estou, né, por fora, mas eu estou com os cabelos loiros naturalíssimos. Não, não é artificial. Ainda não saí do armário, não assumi os cabelos Grisalho. brancos, estou ainda nesse espaço, mas estou de verde porque é a esperança mesmo. Eu acho que é uma cor que me atrai, que gosto de estar assim. Tem alguns anéis, tem uma unha pronta para ser feita de novo, assim, ainda bem que não vão olhar diretamente. E gosto, às vezes, de passar uma maquiagemzinha, assim, e muito emocionada e feliz de estar aqui, né, com vocês aqui, quem está me ouvindo. E a gente também tá muito feliz de te receber. E como a Roxy falou, a gente tá gravando em estúdio, né? Estamos aqui no estúdio, em cima da mesa tem um monte de equipamentos, de cenário, tem a nossa logo atrás, que não sei se vocês estão vendo, e acho que é isso, né? Acho que é isso. Bora pro nosso episódio, né? Então, pra gente começar, vamos conhecer melhor a nossa convidada, Doralice Aparecida, ou mais conhecida por... Apareceu. Fala um pouco mais sobre você. Não era para ser terapia, né? Isso começou há 64 anos atrás. Mas assim, não vou contar tanto, né? Não preciso falar tanto, senão vai ser muito tempo de programa. Mas assim, sou uma mulher, né? Acho que começar de trás para frente é melhor, né? Porque a minha lembrança já tá assim, né? Não tô lembrando tanto de coisas, né? Melhor começar daqui de hoje para o ontem, assim. Então, hoje eu sou uma pessoa que estou, né, separada, né? Já há quase 9 anos já, né? Nem me vejo como é que faz tanto tempo. Sou uma pessoa que sou aposentada, já dei aula, já trabalhei em empresa, né, de grande porte, já trabalhei muito com idosos, né, como tem alguém que gosta, assim, eu também sempre gostei, até quando eu não era. Eu usava a desculpa que eu adorava trabalhar com idosos, porque eles sempre estavam falando assim comigo: ai, você não vai lembrar, não é do teu tempo. Só que hoje a coisa lembra. Daí já mudou um pouquinho. Mas assim, sempre, né, trabalhei muito tempo com a área de psicologia da Federal, dando aula para idosos e eu sempre me encantei muito com a biodança, que é uma atividade que eu tenho de coração, que é a gente fala, e eu sempre estou dizendo que é o meu estilo de vida, é o meu convênio médico, é a biodança, porque ele me... Antes de você continuar, mamãe, fala pra gente um pouco o que é a biodança, porque eu acho que muita gente que escuta a gente talvez nunca tenha ouvido falar, né? Mas é uma coisa que, nossa, a nossa galera vai adorar, assim. Eu já tô inteirada nisso desde muito pequenininha, né? Vivi a minha vida inteira na biodança. Mas conta um pouquinho o que é a biodança. Então, a biodança ela é um sistema de saúde e nós trabalhamos com movimento natural do corpo, utilizando todas as músicas do mundo, né? Não existe assim, música especial para biodança. A gente utiliza as músicas que estão por aí. E elas são sempre visando e buscando, sempre dentro de tudo que a gente estudou, trabalhar com músicas saudáveis, que trazem saúde. E é o quê? Uma busca do movimento natural, busca do olhar. Cada vez mais eu entendo que a biodança vai estar na moda daqui a pouco, sabe? A gente tem, porque ela é uma atividade que ela resgata o teu movimento, o teu olhar e o teu abraço. Toque. Inclusive, né, são 5 linhas e uma das linhas é sexualidade, sabe? E a gente trabalha o quê? Que sexualidade não é o sexo em si, né, que faz parte também, mas é o prazer de viver, né, e é buscar
essa sexualidade dentro de você mesmo, né? Para tá oferecendo para os outros, né? Então, Me diz, gente, me diz se isso não tem tudo a ver com BDSM. Tudo a ver. muito, muito. E realmente, o BDSM foi algo que eu fui, né, conhecendo aos poucos, né? Mas assim, a biodança sempre trouxe essa proposta de trazer o teu sensual, o teu lado, o teu, né, sensorial, o Afetivo sensorial também. teu e do outro, sabe? Essa questão que eu vejo muito no BDSM, do respeito, né? Uhum. Respeito e limite, né? Que isso junto, respeito do outro, respeito do momento até onde eu vou e até onde eu, né, permito que, né, que vão. Então, assim, isso é tudo que é biodança, sabe? Só que quando você leva para a vida, no dia a dia, no cotidiano, você vê o quanto é verdadeiro, o quanto você encontra muito mais coisas aí do universo aí. E assim, é aquilo que eu faço e que me dá brilho dos olhos, que me faz sentir que eu não vim aqui só para, sabe, nascer, crescer, viver, morrer e ir embora. Eu entendo que a biodança para mim é uma questão que eu quero cada vez mais levar para os outros, porque quando eu faço isso, eu saio tão, sabe, tão nutrida, né? A gente usa até esse termo, assim, na biodança de nutrição, que o outro me traz essa nutrição, né? E é o que eu sou apaixonada, né? Que vou ficar aqui falando. É, gente, eu acho que assim, ouvindo um pouquinho do que a minha mãe tá falando da vida dela e da biodança, eu acho que vocês conseguem entender duas coisas. Primeiro, como é que eu sou tão aberta com ela sobre o BDSM, entendeu? Porque a minha mãe, maravilhosa do jeito que é, já não tem essa coisa do tabu, né, que muitos pais e a terceira idade, né, ou pessoas mais velhas têm com o BDSM ainda, né, de ser muito estereotipado. Então, a gente sempre teve uma abertura muito legal de conversar sobre isso. E a segunda coisa que a gente descobre é por que eu sou tão da Sensation Play, né, galera? Olha ali, ó, eu tô com a minha mãe da biodança, afeto, toque, sensações, entendeu? Não tinha como fugir disso, é isso. Mas voltando agora um pouquinho sobre a tua sexualidade, assim, como é que foi pra você desenvolver isso e a tua exploração, o quanto você explorou, não explorou, quis explorar? Conta um pouquinho, assim, Sou muito teórica nessa parte, né? Assim, a biodança foi um canal, inclusive, que abriu para mim e que provocou em mim muitos incômodos iniciais, porque a gente, como uma das linhas é sexualidade, trabalha muito toque, contato, e às vezes com músicas sensuais, sexuais. E aí, quando eu iniciei a biodança, eu tinha 30 e poucos anos, vocês eram pequenininhas, né? Minhas filhas eram pequenas, então era casada, né? E para mim, a minha sexualidade, assim, ela sempre foi pela educação, muito contida, não falada, né? Não se podia falar sobre isso. Então, assim, as coisas que eu fui aprendendo e conhecendo foi com a minha busca, porque, graças a Deus, eu também fui sempre uma pessoa curiosa, só até hoje tenho um problema com a internet. Sim, mas, assim, é porque sempre fui muito travada, né? E digo isso, inclusive, né, no casamento, inclusive as primeiras experiências, assim, por vir de uma educação muito do medo, do sexo, é algo que não, né, não se pode falar, não se pode ver. Eu acho que uma coisa relevante de falar também é que a minha mãe tem 2 irmãos mais velhos e ela é a filha mais velha de 4 outras irmãs, né? Então, assim, isso também na época, né, que ela sempre foi a que criava, então a filha que não tinha direito, né, de ter, assim, você tinha que cuidar de todo mundo, né? Porque tinha mais 3 abaixo, assim, né, e família muito grande, mas e sempre, assim, meu pai, ele tinha 22 anos a mais que minha mãe, né? A gente até brinca que no mundo de hoje ele era um pedófilo, né? Assim, com todo respeito. Estou dizendo assim, vendo, mas era uma questão da época, né? Um homem, 22, 24 anos a mais, casar com uma moça, para minha mãe era o que ela sempre contava,
nossa, foi um orgulho da família, sabe? Um homem vivido, um homem já, né, com a sua estrutura já Nossa. fortalecida. E E que- ela com 14 anos, Ai. ele já com 36. 6. E ela só Nossa. descobriu depois de casada que ele tinha 36, 38 quando casaram. E porque ele dizia que tinha 26. Então, assim, Nossa, ainda menti a idade. É, porque garoto. ele, no fundo, ele sabia que não estava muito normal aquilo, né? Um homem tão mais velho, assim, né? E até por causa disso também, ele veio muitas barreiras, né, na questão, né, da educação da sexualidade, né, e tendo, né, uma família grande, então era muito podado, muitas coisas, né, na minha casa, até andar de shorts, de bermuda. Não, aqui não é paraíso, sabe? Paraíso que você anda pelado. Então, assim, até essa questão que eu sempre conversei muito com a Bárbara, que o nu, para mim, ele era muito proibido, assim, sabe? E graças a Deus, apesar de internamente, às vezes eu estar muito incomodada, até quando casada, assim, meu marido, né, na época, gostava muito de andar pelado e eu olhava assim, né, meio com o canto do olho, né, virar casada, né? Mas assim, que o nu já era muito pesado para mim. E isso eu penso que eu, né, consegui não trazer isso na educação das filhas, né? E o pai de vocês era uma pessoa que, né, Tanto que teve gostava uma filha que adorava andar pelada em casa. Eu andava bastante pelada em casa. Não, você, inclusive, a gente brincava que mesmo ela crescendo, né, e os seios crescendo e tudo mudando, a preocupação dela era só pôr o negócio na cabeça quando saía do banho, né? Então ela saía assim, assim não havia, e isso para mim eu sempre entendi como uma, ai, ufa, que bom que isso né? Ela não vai seguir isso, ela não vai continuar com algo que para mim já era muito difícil. Então, só para dizer assim, o quanto já era difícil, o nu, quanto mais outras coisas, né? Da sexualidade que para o meu mundo era muito, muito pesado, muito forte, sabe? E foi esse ponto da biodança, quando você tinha 30 e poucos e entrou em contato com a biodança, que foi o ponto de virada? Foi. Que começou a mudar as coisas? Como que foi esse processo para Sim, você? porque, né, era algo que incomodava, né, eu na biodança quando tinha muitas vivências, né, que a gente chama de contato, né, contato e daí tinha homens e mulheres, mas independia, né, era o contato, assim, sensual, porque a gente trabalha muito essa questão de buscar a sensualidade sua, né, então é sempre pela pele, né? Assim, é passar a mão no rosto, sabe? Acariciar a minha mão, mas também acariciar do outro, né? E ver o que que eu sinto, né? Com essa carícia e o que que ela sente, que são coisas diferentes, né? Para mim, às vezes, a gente sempre fala uma vivência diferente pro outro, porque eu posso estar me sentindo incomodada com uma coisa que eu não avalio ainda como boa, né? E isso era o que foi me abrindo, assim, de eu sentir, porque era muito convidado a perceber a tua sensação, não o que o outro sente, o que o outro sente é do outro, né? O que a gente só pode saber daquilo que eu sinto, né? Então, assim, começou por aí. Eu lembro que eu começava a ir nas aulas, porque daí eu eu já comecei fazendo formação. Já entrei com tudo, assim, e aí eu procurava, às vezes, inventar mil desculpas para não ir nas aulas, sabe? Então, tomara que eu tenha uma gripe, que eu tenha que eu tenha, né? Então, assim, porque para mim também era um processo na época de eu estar podendo dizer o que eu quero, o que eu não quero, né? Então, o não, para mim, sempre foi muito complicado, né? De estar sendo dito. E até hoje ainda tenho, né? Mas assim, evoluí, mas assim, ainda tenho muito a aprender, né? Sobre isso. E aí, na sexualidade, eu sinto o quanto é importante o não, né? O quanto eu fui
invadida, eu fui, de permitir que o outro me invada por não dizer o não, né? Não tava querendo. Então, assim, a biodança me trouxe essa questão de eu começar a sentir que eu até posso, né? Não preciso dizer um não e bater na cara do outro, né? Eu posso, não, sabe? Esse entendimento de que o não parecia sempre uma agressividade, sempre ruim. E como eu tenho no meu histórico, assim, de vida, assim, de ser sempre a filha boazinha, sei a bem. pessoa boazinha. Tenho até minha Bíblia que eu tenho em casa, como deixar de ser boazinha, né? Mas está lá, em todo lá. Mas assim, porque eu sempre falei isso muito claro. Eu não sou boazinha, porque ninguém é tão bonzinho nem tão ruinzinho, mas eu tinha esse papel que eu tinha ganhos, claro, né? Porque se ser boazinha você também tem ganhos, privilégios, né? Tem privilégios, você tem algumas coisas, mas também tem um ônus disso tudo. Então, assim, eu entendia qual era o ônus, né? Mas não conseguia reagir a isso. E a própria, né, atividade de biodança foi me clareando, me trazendo algumas questões onde eu podia ser quem eu era, né? E às vezes me descobri que eu não sou tão boazinha. Isso também é uma conquista, assim, e foi algo que foi me trazendo, assim, muita lucidez e muita identidade, porque é uma das coisas básicas até da biodança, resgate da tua identidade, sabe? E a gente ainda, houve tempos que eu nem sabia quem eu era, né? E eu lembro que até quando eu me separei, foram perguntas que eu me colocava todo tempo, assim, porque eu falava, eu gosto disso, ou eu gostava disso porque fazia com o marido. Até coisas bem tolinhas, assistir um filme, eu gosto disso, sabe, até entrando em contato, assim, eu fui me resgatando depois, depois dessa separação. Então, eu acho assim, a gente tem um eterno aprender, né? E eu acho que eu nunca vou deixar de aprender, eu vou estar sempre aprendendo, e cada vez pensando que eu sei menos, né? Mas conversar um pouquinho, né? Você falou da sua separação, você já se separou com 50 e poucos anos, né? 58 anos. E como é que foi pra você? Você ficou quase 30 anos casada, né, com o papai. E daí vocês se separaram com 50. Como que foi entrar, assim? Porque eu lembro que você teve uma tentativa de entrar de novo no mundo do namoro, de encontrar alguém, aplicativo. E foi uma experiência. Foi assim, primeiro que meu, castelinho, eu descobri que ele desmoronou, talvez ele nunca tivesse existido, né? Porque nós éramos sempre o casal margarina, todo mundo falava. Eu tenho amigas que até hoje falam assim, depois que você se separou, agora não acredito mais em relacionamento, porque vocês eram o exemplo. Eu falei, olha quanto a gente enganava os outros. Então, assim, foi um período muito difícil a separação, né? Porque levei 9 meses, ainda bem que nasceu, né? 9 meses para começar a tomar antidepressivo. Não é que eu. Não, mas 9 meses para chorar toda a perda, todo o luto, tirar N culpas que a gente acaba assumindo, acaba trazendo, né? Por que fui eu que, né? 28 anos de casamento, né? Muito tempo, né? Daí entrou na época do aplicativo Isso, e daí assim que eu me separei, era uma questão até assim, de um desafio, assim, porque pela história, né, que aconteceu a minha separação, havia uma questão, será que foi culpa minha, porque eu não era tão sexualizada, não era tão, né, a mulher, né, a ninfo, sei lá, que talvez o meu ex-marido... A fetichista. Isso. E eu falava assim, deve ser, né, minha culpa, até porque, né, de repente, no final, né, antes da separação, assim, a gente já não estava, assim, com uma vida sexual louca, né? Então, havia em mim essa ideia de que
De que Faltou. podia, eu acho que fui eu a culpada, né? Porque mulher já nasce com a culpa embutida internamente. Quando você vai ficar mãe, piorou, né? Aí que você recebe um diploma, a culpa é tua. E Freud já até fala isso, né? Não fala? O Freud não diz, assim, que independente de como você educa teus filhos, a culpa é sempre da mãe. Você tem isso, assim, não? Exatamente. Você busca lá, de alguma forma, ele está dizendo isso. E aí eu fui em busca de aplicativo, assim, meio medrosa no tempo, só que foi boa, né? Primeiro para descobrir que os homens só mudam de endereço. Eu gostaria muito, né? Eu gostaria muito de não ser hétero, sabe? Mas infelizmente. Gostaria muito, porque vou te contar que você vê os homens. Da tua idade ainda, né? Nossa, Buscar nossa. homem solteiro de Não, 50 e um anos. homem, eu sempre conto isso, que os homens de aplicativo que chegaram até mim, e que, lógico, né, mais velhos e tal, quando eles chegavam, eles queriam uma cuidadora, né? Para um eu já falei, olha, o valor é esse. Ai, porque hoje eu estou em busca de uma mulher que me cuide, porque agora eu estou no final da vida e eu quero alguém que faça uma comidinha, que arrume uma casinha, eu só ia entortando. Que Né? seja minha mãe, né? Que seja minha mãe. Né? Isso, mas Todo homem precisa de uma mãe. E os homens da minha geração eram a mãe mesmo, eles casavam sim. com a mãe, era isso que eles queriam. Teve até uma, né, contar assim, uma pessoa que falou para mim assim, porque a gente se encontrou, ai, que pena que eu não posso ir na tua casa, que eu sempre, né, dizia que estava, na época até você ainda estava comigo, né, Morena? E aí eu falava, que pena que eu não posso ir na tua casa, né, porque você tem a tua filha. Eu falei, realmente, não pode, mas eu posso ir na tua, né? Eu falei, não, eu não vou saber te receber. Se eu for na tua casa, você ia fazer uma janta pra mim, você ia fazer uma comida gostosa, você, sabe? E essa mentalidade, assim, então, assim, nossa, realmente, né, uma pessoa. Então, assim, essas experiências em relação a como os homens são, só me deixa muito chateada até agora. Mas em relação à sexualidade, para mim foi bom. Foi bom perceber que talvez eu não estava assim mais interessada no meu marido na época, sabe? Porque aí eu pude ver que ainda, sabe, ainda o desejo, a libido ainda estavam aqui, sabe? E eu gostei. E aí bastou, né? 3 ou 4 experiências. Eu falei, por enquanto, eu já vi que tem equipamentos que podem me atender com muita coisa. Sem ter mau hálito, cara, do outro lado. Sem ter que cuidar de ninguém. Sem fazer a comidinha. E eu, cada vez mais, eu fico assim, muito, sabe? De vez em quando eu retorno. Ai, daí fico ouvindo umas coisas. E pessoas assim, porque eu já busco alguém que tem um pouquinho mais de instrução, que tem um pouquinho, mas não é mais. Os homens estão precisando muito, né? Casarré que eu diga, né? Como é aquele que está montando um curso de interação masculina? Ai, gente, Eu não sei difícil. que tempo que ele descobriu que mudou, né? Ele falou, hoje os homens, né, estão precisando ser resgatados. E eu vejo que os homens realmente, né, estão precisando, assim, de biodança, de BDSM, sabe? Precisamos mais disso para entender que, independente da faixa etária, as mulheres estão buscando outras formas, sabe? Sim. Uma coisa que eu queria até comentar, né? Escutando você comentar de a tua vida ter começado ou estar relacionada com um casamento dos seus pais, que era um casamento muito desigual, né? Já se fazia, Sim. com uma diferença muito grande de idade. Então, a gente já vem de um ambiente onde essa disparidade ela nasce e ela só se aprofunda. Quando a gente tem uma menina de 14 anos, um homem que tem 36, casando, tendo filhos, a gente já sai de patamares muito diferentes e isso só faz com que a mulher ela perca cada vez mais o contato que ela tem com ela. E se eu não tenho contato comigo,
eu não tenho sexualidade. E eu não falo sexualidade como você disse Sim. de sexo, mas sexualidade de pulsão, né, de vida. Pulsão de vida. E uma coisa que me chama muito no que você conta é que você quebra essa estrutura vindo de um lugar aonde, né, já existia essa disparidade no relacionamento que vem antes de você e que te gera. Você, a mais velha de 4 irmãs, ou seja, considerada a mulher modelo da casa depois da mãe, né? Que era uma coisa muito importante para a época. Muito, muito. E aí você vem disso tudo percebendo que você tem um conflito com você que você herdou, ele não é teu, né? Ele vem de quem vem antes de você. E o que é que a Dora vai fazer com esse conflito? Ela vai transmitir para a filha dela as mesmas coisas que ela viveu, ou ela vai olhar para dentro do abismo, ver o que o abismo traz para ela de volta e entender que ela não precisa viver a mesma vida que ela viu antes dela. E esse encontro que você tem, como você deixa pra gente muito claro através da biodança, é um encontro seu com você. E esse encontro seu com você é o que permite que a gente esteja numa mesa hoje com você com 64 anos falando de sexualidade abertamente com a gente. É esse encontro. E pelo que eu entendi, o que você coloca de objetivo na vida é fabricar esses encontros com as pessoas também. Então eu acho isso muito bonito, levando em conta o lugar de onde você saiu. A gente falou que não era terapia, tá, gente? Mas não tem como não ser, né? Porque Não, mas eu falando sou da muito gente. grata à biodança, realmente, assim. A minha mãe, né, hoje eu tenho a capacidade de ser uma pessoa tão aberta sobre as minhas coisas. Sempre, e é engraçado que a minha mãe sempre fala que, né, eu que fui a pessoa que Sempre fazia isso. minha mãe começar a ter que estudar mais sobre alguma coisa, falar mais. E, na verdade, ela que me deu essa possibilidade de ter a liberdade, né, e ter a falta de culpa de explorar o mundo do meu jeito, me descobrir e daí trazer de volta pra ela, né? E eu sempre falo, a Bárbara sempre foi, mas a Amanda também, mas a Bárbara sempre foi aquela que me tirou do confortável. Só que eu sempre, assim, fui uma pessoa que eu me colocava assim, eu falava desde menininha, né? Eu falava, olha, querida, eu não entendo, eu vim de outro tempo, eu não sei, eu não tive essa educação, mas eu juro que eu vou buscar, eu vou me informar e vou tentar entender. Isso eu sempre falei, né? Então, às vezes ela fazia e eu só encostava né? E aí eu me encostava na cadeira e eu sempre coloquei assim que eu tenho uma santa, uma amiga minha que fala que é Nossa Senhora da Mãe Moderna. Eu falo assim, Mãe Moderna. Nossa Senhora da Mãe Aí eu Moderna. olhava e falava, nossa, sabe? Então, vamos ver isso, né? Mas assim, por dentro eu estava lá. E aí eu ficava assim, se fosse minha mãe, ela virava para o lado, lascava de um tapa na cara. E não ia nem ter esse pensamento de começar uma fala, às vezes, complicada, né? E complicada porque era assim, né, que a gente foi educado para, né, para certas coisas não se falar. Mas eu entendo, assim, que com bastante autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu consegui, pelo menos, calar a boca em alguns momentos, não trazer, sabe, a minha mãe na minha fala, sabe? Porque eu entendo também que a minha mãe teve o tempo dela, né? Com muito, até quando você estava falando, né? Eu sempre, né, me coloquei no lugar da minha mãe depois, né, de estar entendendo mais e falando uma menina, quase criança, de 14 anos, entrando num casamento com um homem que tinha sido noivo, que já era uma pessoa, imagine, 36 anos, 38, como é que era? E quanta coisa, assim, que ela teve que engolir, sofrer, sabe? Teve 8 filhos, né? Sabe? Só parou de ter filhos porque a minha irmã, ainda porque era uma época que não se fazia nenhum tipo de controle, né, de natalidade, quando nasceu a minha última irmã, e ela fez laqueadura, que era na época. Foi o único momento que ela parou de ter filhos, né? Então, assim, trabalhando, já era professora, né? E assim, com 8 filhos. E eu fico sempre com muita compaixão, sabe? Eu gostaria muito que ela hoje estivesse viva
talvez para eu agradecer e tentar, sabe? Porque muita coisa, às vezes, a gente bota na culpa da mãe, a sociedade sempre cobra muito da mãe. Pergunta, cadê? Outro dia eu vendo um programa da Mili Lacombe, ela falando que no aeroporto, e a esteira rolando, de repente, ela com pressa, com as malas, e daí veio um menininho do outro lado, assim, brincando, tipo o Francisco, correndo de lá para cá e derrubou a mala dela. Sei que foi um auê. E ela falou que ela, com todo o entendimento que ela tem, né, do feminino e tudo que ela sempre prega, na hora ela falou, essa criança não tem mãe. Daí ela mudou, disse que ela falou, não tem pai! Acho que gritou, assim, porque assim, sempre é culpa da mãe, né? Uhum. E aí eu carreguei isso, eu trouxe isso em muitas situações, né? De me conhecer e de me sentir. Em muitos momentos eu falei, por que minha mãe deixou? Por que minha mãe não falou? Por que minha mãe não... Sabe? Esquecendo que tinha um pai ali. Um pai bem mais velho, bem mais capaz. Uhum. Não, e tem histórias, assim, que não dá para contar tudo, mas uma hora eu conto. Mas assim, de eu ouvir, às vezes, meu pai falando com a minha mãe, e falando, por que você não fala com ela? Você que é mulher, sabe? Até das primeiras, né? Menstruação, sabe? Essas coisas. Porque ele não era autorizado, né? Para estar falando. Ele até, como a biodança é um sistema que ele trabalha muito o abraço, a gente aprende a abraçar outro, né? E entender que outro ele é abraçado como se fosse uma criança que eu pego no colo. É pelo coração, é abraçar inteiro, de frente. Tem a minha irmã que às vezes até ela reclama que quando a gente se encontra, ela vem meio de lado, né? E eu viro ela. Abraça de frente, coração com coração. E ela fala que eu sempre estou ajeitando. E o meu pai, com toda a diferença de idade que ele tinha, quando eu comecei a fazer biodança e querer praticar o abraço, eu falo, as pessoas falam que eu tenho um abraço gostoso, eu falei, isso é a prática. É a prática. É a perfeição. Eu recebi esse legado também. Pessoas falam a mesma coisa e é porque E abraço aí, muito. o meu pai, eu lembro, assim, as primeiras vezes que eu abraçava ele, assim, ele ficava que nem uma múmia. Não sabia devolver, né? Não, ele ficava sentindo meio mal, só que eu insistia. E aí, no tempo, eu fui vendo que ele até colocava um bracinho, ele começou a sentir que era permitido isso, sabe? E então, ele também tinha as questões dele, mas a gente coloca muito peso, e eu digo isso de filha, né? E hoje sou mãe, mas né, fui filha também, e a gente põe muito a culpa na mãe e esquece de pensar na história dela, sabe? De quanta dor, quanta coisa que ela guardou para ela, né? E Mas isso eu tenho. uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, até para as pessoas ouvirem, porque, né, conversando com vocês, assim, tendo a possibilidade de te convidar aqui pro episódio com a gente, as pessoas vão, ai, mas a mãe da Bárbara tá tudo bem, ela tem a cabeça aberta, ela tá super, sabe, por isso que é ok, mas é porque você passou por muito trabalho, você tem ainda suas questões internas, né, a única diferença é que você tá disposta a mudar de opinião, né, de vivenciar, de estudar, de ver como que é hoje em dia, né? Você é uma pessoa que não decidiu ficar presa nos ideais da tua época, né? Você falou, não, eu vou continuar estudando. Eu forcei um pouquinho nisso, foi uma terapia de choque, né? De trazer, assim, esses entendimentos, né? E essas vivências, assim, pra tua vida, pra você realmente conhecer mais, né? Mas é interessante, assim, ouvir que não é fácil para você, né? Não. Que não é uma coisa... E é uma coisa também que eu tô sempre me colocando nesse lugar, mas assim, fazendo, né, querida? Fazendo, às vezes, N coisas erradas, que eu sei que depois eu podia ter feito diferente, eu podia ter falado diferente, ou ter falado, porque às vezes não é nem o que se fala, é o que não se fala, né? E eu tenho um teórico da psicanálise que eu gosto muito, que é o Winnicott, e ele fala, e eu acho que eu me achei o dia que eu li, né, sobre, ele fala que a mãe tem que ser suficientemente boa, sabe? Não é assim, e o suficientemente boa é que vai ser a mãe perfeita.
né? É aquela mãe que não exige a perfeição, sabe? E não, porque ninguém é perfeito, nós somos humanos, né? Mas é sempre cobrado muito de mães, assim, que sejam como eu cobrei da minha, como não viu isso, não fez aquilo, teria sido uma... A minha mãe foi o suficientemente boa que ela pôde, assim, sabe? E isso eu gostaria de estar hoje presente com ela e falar, sabe? Que ela foi a mãe suficiente, não teve culpas, não teve nada, ela fez o que ela né, podia fazer, e até as questões de frustrações e dores, elas nos fazem evoluir, né? Talvez, né, se eu não tivesse tido isso, eu não teria ido em busca de muita coisa para minha vida, e hoje Hoje eu tenho, assim, um pensamento e um estilo de vida que eu sou muito confortável hoje com a minha vida, sabe? Gostaria muito, muito de ter alguém para partilhar, mas não estou encontrando. É difícil porque, assim, eu também não quero voltar, sabe? Sim. Recuar para uma vida, encontrar alguém onde eu vou ter que ser a pessoa que o outro deseja, me anulando, não me colocando, né, como um ser que pode partilhar, pode... Então, assim, quando eu penso nisso, sabe, eu falo, não, agora se, né, se eu encontrar, que eu gostaria de encontrar, terá que ser, assim, uma pessoa que a gente caminhe junto, né? Esteja no Nem mesmo seja nível, a né? mesma tampa da panela, né? Acho que a Clarice Lispector, ela tem uma fala que eu acho tão bonita, eu não sei dizer, eu não sou essa pessoa que consegue decorar as falas direitinhas, eu fico com aquilo que... Você Sensação. entende do que você lê. Isso, e ela diz algo assim, não ninguém tem que completar ninguém, né? Eu tenho que me completar em busca da minha vida e que o outro transborde. Não é que o outro me complete. Então, assim, nós dois, né? E o outro transborde, que aquilo seja gostoso como a água no corpo, como, né? E eu acho isso muito bonito porque eu ouvi a vida inteira e era interessante porque eu falava isso quando era nova, antes de casar, né? Antes de pensar. É porque eles falavam assim, toda panela tem uma tampa, e eu falava, mas se eu for uma frigideira, a frigideira não tem. Aproveitando esse comentário seu, levando em conta tudo isso que você falou para nós e como você enxerga as coisas hoje de um jeito muito mais fluido do que você enxergava. Como é que foi para Dora olhar para a Bárbara, né, para Roxy e olhar para uma mulher fetichista e não monogâmica? Quais foram as tuas primeiras reações? Você consegue lembrar como que foi essas representações de ver essa mulher na tua frente? Ai, consigo lembrar, consigo sentir. Sempre foi, né, como eu falo, né? A Bárbara sempre trouxe para mim o diferente, algo novo, assim. E eu lembro que era um incômodo, né? Era assim, as primeiras festas, assim, os amigos que ela trazia, às vezes eram sempre pessoas diferentes. Eu lembrava sempre da canção do Legião Urbana. Festa estranha, coisa Gente esquisita. Entende? Mas assim, porque era muito diferente das filhas de amigos, filhos de amigos, assim, que eram, né, tudo, né, atendendo um padrão. Só que isso me fez, assim, e eu tenho muita gratidão à Bárbara, porque ela me fez ser uma pessoa muito melhor, né, porque eu consegui ver ela e aprender que a vida não é porque não existiam pessoas ou atitudes ou tudo que ela traz. Era um mundo que era escondido como se isso fosse ruim, negativo. E ela é o que trouxe para mim quando eu fui em busca de perguntar, porque eu sempre perguntei, às vezes fazia umas perguntas bem... A gente vai chegar nessas histórias. Tem histórias bem... mas ela me ensinou muito, isso me ensina sempre, sabe? E uma questão que a Bárbara sempre trazia para mim, entrava em choque, ela não deixava o assunto ficar para amanhã.
Mesmo eu fazendo aquele, não, eu não quero falar sobre isso. Não, nós vamos falar sobre isso, mesmo que a gente brigasse. E isso foi me ensinando muito, sabe? Amando mais, mas claro que trouxe ele, até de falar com as amigas. Eu tenho amigas que falam assim, ai, a Dora sempre traz umas coisas novas que a gente nem sabia que existia, sabe? Da família. Então, eu entendo que até o papel, às vezes eu falo assim, que eu tenho um papel, às vezes, no meu meio, eu trazia, olha, tem coisas interessantes do outro lado, né? Comece a olhar. E como eu sou uma pessoa afetiva, assim, eu tenho uma qualidade que é minha, né? E que demorei para entender. Eu sou muito sociável, muito relacionável, muito afetiva. E isso me faz eu conseguir, às vezes, trazer tudo aquilo que eu aprendo para o outro sem ter medo de falar. Não vou contar isso para minha amiga, porque ela vai achar muito estranho, que é, né, fazer né, imagina, não pode. E aí eu trago isso e falo, e as pessoas ouvem também de uma forma diferente, sabe? E assim, falando um pouquinho do BDSM, né? Eu acho que você conheceu o BDSM comigo, né? Não tinha. Antes de eu trazer, assim, qual que era a tua concepção de BDSM? Que se você lembra, assim, que eu imagino que era aquela coisa do sadomasoquismo, mais estereotipada. Na verdade, né, o próprio sadomasoquismo era sempre uma coisa perversão. Perversão no pior sentido, assim, sabe? Porque perversão também tem o bom sentido. Então era algo assim que era para quem não era normal, pessoa doente, tem algum problema. Tem algum problema. Então era um mundo proibido, não posso olhar para isso porque isso não é legal, não faz parte de uma moça boazinha, de uma esposa, de uma mãe, imagine, né? Era sempre o mundo proibido, assim, e quando era visto, você nem entrava em detalhes, porque, nossa, não posso saber disso, isso aí não é desse mundo, né? Então sempre foi. O que eu mais ouvia, na verdade, era a palavra fetiche. O sado, né? Não era uma coisa que era muito. Era o fetiche. E fetiche, para mim, era assim: usar um salto alto na cama. Que Era também é um fetiche. Também mas eu digo assim, era isso, é máximo, é isso, né? O que é pôr um salto e transar de salto, né? E tal. Nossa, isso é o extremo. Então, assim, teve histórias e eu fui conhecendo. E né? o que mudou pra você, assim, hoje, que a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? E você já sabe do Chicotadas, também já ouviu episódios também nossos, né? Qual que é teu entendimento hoje do BDSM depois de ter convivido com isso comigo? Nossa, para mim quebrou paradigmas, né? Na verdade, para mim é muito de autoconhecimento mesmo, porque como é que chama? É uma atividade, é um sistema, é um Estilo de vida, que eles falam. Uma né? prática, um conjunto de atividades, Isso. Então, que eu percebo e fui conhecendo cada vez mais através, né, da Bárbara, que é autoconhecimento, porque eu estava até comentando com você, não sei se, né, eu posso falar do que eu te indiquei lá, Pode. sabe aquela Rita Von Hunt? Uhum. Eu adoro, sigo, e onde ele está dando entrevista, eu estou acompanhando. E ele estava num programa que ele citou, inclusive, BDSM. E eu achei que foi muito bonito, que eu comentei e mandei para a Bárbara, que ele comenta explicando, estavam falando de feminicídio, de violência, violência sexual e tudo, sabe? Aí ele citou como exemplo, assim, ele falou, vejam, né, no BDSM, quando a pessoa... Como é que se fala? Submissa. Isso, quando ela é submissa e ela, né,
gosta de, Apanhar, a Da pessoa que chicotada. recebe a prática. né? Ele fala assim, a grande diferença é que ela tem uma palavra de segurança. E quem está no comando é o submisso, o que não é na vida real. Que na vida real, a pessoa que é abusada, que é espancada e que não é nada ligado ao prazer, né? É sempre violência, ela não está no controle. Ela não tem uma palavra de segurança, porque mesmo a palavra de segurança mais falada, que é o não, não é ouvida, né? Mesmo quando fala diretamente não é ouvida e a violência continua, né? E ele compara, e isso eu achei muito bonito, porque ele trouxe um olhar, assim, que o submisso, ele tem uma palavra de segurança e é respeitado. Tá? E ele fala, e é muito diferente, porque houve já em mim uma dúvida, assim, que eu até falava, assim, como nós na biodança, a gente trabalha muito afeto, carinho, fofo, a coisa mais amorosa, no sentido até tátil, né? Então, assim, para mim, me incomodava um pouco ouvi que alguém gostava de apanhar ou de levar chicotada. Não é chibatada, né, que eu Também, falava. tudo. Ela chamava chicotadas de chibatadas por muito tempo, pessoal. Foi o nome secundário do podcast da minha mãe. E eu falava assim, eu queria entender isso nessa escola que a Bárbara me traz, assim, eu falava assim, eu quero entender que não é uma coisa ruim, não é negativo, não é doentio alguém querer, sabe, apanhar ali, ou levar algum movimento que provoque dor, né? Ela ter essa intenção. E por isso, porque para mim me parecia contraditório, sabe? Parecia assim, mas aí eu me conheço, eu me gosto, eu me amo e quero que outro me bata. Para mim era um questionamento assim, como assim? Será que é porque eu preciso fazer terapia, trabalhar, me curar, né? E eu nem questiono, assim, pode ser que durante algum tempo, né, você precise tá se trabalhando, fazendo terapia e se curar, mas não exatamente, né, essa prática não quer dizer isso, né? É o contrário, e eu fui conhecendo, e até essa fala do Guilherme, ele esclareceu e para mim me deu nossa, porque a pessoa ela é respeitada quando ela diz não, né? Sim. Isso já tem, a Bárbara sempre me conta, isso aí é uma coisa, não se questiona ninguém, né? A pessoa é retirada até, né? Se ela Ultrapassa, né? ultrapassa e insiste, né? Então, isso para mim foi assim, libertador, assim, esclareceu para mim essa questão que eu tinha como assim, gostar de sentir dor, né? Gostar disso e isso ser legal, né? É que eu acho que no final a dor é simplesmente mais uma sensação que a gente está buscando no nosso corpo, né? E a partir do momento que ela é consentida e que vai até respeitar os seus limites, ou seja, não vai ultrapassar o quanto você aguenta de dor, né? Até enquanto tá gostoso, você tá ali. Se parar de ficar gostoso, todo mundo para e tá tudo certo. É só mais uma procura de uma sensação no corpo, que nem essa coisa do afetivo, do abraço, do sensorial, tudo isso. A dor é uma sensação a mais, né? Que a gente tem uma relação negativa com a dor, né? Por causa de violências e etc. Mas quando faz essa exploração de uma forma saudável, negociada, consentida, é uma exploração muito, muito positiva, né? Até de autoconhecimento também. Você sabe que isso me chama bastante atenção na tua fala, que você começou lá atrás, né, na nossa conversa, falando sobre como você aprendeu os significados do não. Como você foi criada para não poder dizer não. E aí agora você tem a filha que vive um estilo de vida onde o não é extremamente valioso. Que coisa legal, né?
que bonito você poder ressignificar os teus nãos através dos nãos que a Bárbara diz no estilo de vida que ela vive, Aham. né? E que isso te atravesse e que ao invés de você olhar para isso e sentir que poderia acontecer raiva, não ter o entendimento, você recebe isso que ela tem para trazer e você ressignifica o teu próprio não. O jeito que você começa a falar do não lá no começo, que você fala que agora, depois você ter as experiências com a Bárbara, mostra que, por mais que você supostamente seja aí uma pessoa baunilha na mesa, você também afirma os teus nãos hoje, como isso é poderoso, né? Nossa, não, você clareou ali. Porque não tinha me ligado, né? Como é interessante, às vezes, olhar do outro, né? Que acompanha toda a própria conversa, assim, e realmente. Porque para mim o não era sempre não pode ser dito, né? Até porque eu era a boazinha, né? Como que é boazinha? Diz não. Boazinha não pode dizer não. E assim, e agora nossa, eu acho que, sabe, eu daria o nome de cura. Cura para mim, sabe? Porque o fato, assim, de ter a Bárbara, eu nunca tinha pensado nessa questão, sabe? De repente ela tá me ensinando que o não é importante, mas na hora certa de ser dito e quando aquilo está te ferindo de alguma forma, né? Então, assim, é importante eu ter entendido, e eu te digo que é cura, sabe? É cura isso, né? E falando disso, eu acho que também é muito interessante porque você se permitiu entender o BDSM de uma forma como ele é realmente vivido, né? Que eu acho que é muito do que a gente tenta trazer no Chicotadas. O BDSM da vida real, não aquela coisa encenada, aquela coisa... 50 tons de cinza. Exatamente. E daí você consegue entender, a partir do momento que você tem contato com o BDSM real, feito por pessoas saudáveis, que seguem, né, as bases de segurança e tudo, você vê o quão bom ele pode ser para as pessoas que estão começando a explorar a sexualidade, né? Porque como a palavra de segurança é um não que a gente aprende do início e a gente dá o valor necessário para ela desde o início. Então, para pessoas que estão começando a explorar a sexualidade, têm contato com isso, elas começam a aprender o valor do não já desde cedo, né? Porque é um respeito. No BDSM, se você não respeitar o não, você é um abusador red flag, né? Não, no caso, não respeitar a palavra de segurança, né? Usei o não nesse exemplo. Mas as pessoas vão te julgar e vão entender, você é um abusador, você é um red flag, você não deveria estar fazendo isso, entendeu? E isso eu acho que é muito poderoso para as pessoas que têm muito essa problemática de dizer não. Porque no BDSM o não, ele não é um problema. Que eu acho que isso é uma coisa que você trouxe, né? Que o não, para você, sempre teve uma conotação negativa. Né? Uma coisa assim, eu vou destruir alguma coisa, eu vou tirar do outro alguma coisa. Ele quer aquilo e eu não vou dar para ele. Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. E no BDSM, o não, ele é completamente neutro. A palavra de E segurança. ele é valorizado, né? A gente busca muito, assim, agradecer a pessoa que disse a palavra de segurança. Entender que a pessoa se respeitou quando ela falou a palavra de segurança. E entender também que isso tem que ser exaltado. A pessoa não tem que tentar a todo custo não dizer. Se ela precisar dizer, ela vai dizer e o parceiro vai ficar feliz porque a pessoa se respeitou e evitou que alguma coisa ruim acontecesse, evitou que o parceiro fizesse algo que ele não ia ficar orgulhoso depois se as consequências fossem negativas, sabe? Se a pessoa aguentar só porque ela acha que tem que aguentar. Então eu acho muito importante falar isso, a gente aprende, muitos dominadores, muitas pessoas no meio vão ter esse trabalho de eu tô vendo que o meu submisso não tá querendo dizer não tá querendo usar safe, não tá querendo falar a palavra de segurança, eu vou dar um jeito de estimular e premiar o uso da palavra de segurança pra pessoa entender que tá tudo bem ela usar. Então, isso acontece. Isso acontece, Sim, isso você tem acontece. essa percepção e entende que o outro está precisando porque não dá estimular a dizer ou não. Sim, e o submisso não vai ser um praticante saudável se ele não consegue dizer a palavra de segurança. As pessoas acham que eu tenho que evitar a todo custo, tenho que aguentar mais um pouco, mas não. Você tem que falar, e você falar, você tá se respeitando e respeitando seu parceiro. Então, a gente busca exaltar, busca valorizar, É busca... legal, né, você dizer isso, porque é interessante. Tô aprendendo mais um pouco.
E porque eu percebo até assim com, né, o meu meio ao redor, amigos e amigas, que se fala de BDSM é como se fosse um grupo de pessoas pervertidas, doentes, e isso eu acho muito legal de eu estar aprendendo hoje também, porque vocês retiram, né, do grupo, da prática, pessoas que estão doentes, porque eu imagino, não sei se eu posso perguntar isso aqui, mas assim que devam atrair muita gente e já com outro viés, né, assim, de querer estar ali fazendo coisas que não são legais, né? Eu não sei. Eu imagino que sim, só que vocês conseguem identificar entre vocês, né, e quem tem como essa prática, e esse é um movimento, é um grupo, é assim, se eu quero entrar hoje, assim, né? Se eu quero fazer parte dessa Sociedade prática. secreta. Não é algo assim que eu tenho que me inscrever, não. Eu tenho que, né, dizer curtir e me inscrever, que nem na internet, assim, não é. Ele é um grupo que vocês vão conhecendo pessoas que têm esse desejo, essa vontade. Quando a gente chama de estilo de vida, eu acho que é meio nesse sentido, assim, que você pode praticar sozinho, pode praticar em grupo, pode praticar só em casa, pode praticar só fora, mas são formas de você explorar, né, o erótico e o sensual ali. E é isso, você pode ser fetichista sem nunca ter entrado em contato com uma comunidade, você pode ser só fetichista em comunidade, também só fazer coisas em grupo. Então, ele é um estilo de vida porque é realmente, assim, uma coisa assim, as pessoas gostam de fazer isso, às vezes se juntam para fazer isso, às vezes não se juntam. E quando tem, por exemplo, essas pessoas que não são, né, não são muito sãs, assim, né, e que tentam, né, participar, né? O que eu percebo que acaba acontecendo? Eu acho que essas pessoas, as pessoas com tendência genuína de fazer mal, Sim. no fundo, se a gente for fazer uma análise, né, elas estão inseridas em todos os lugares. A diferença dentro do BDSM é que como a gente busca e se coloca num espaço em que a gente tem que falar muito claramente as coisas e a gente tem uma forma de agir onde o limite que as pessoas têm precisa ser muito respeitado, é mais rápido de você perceber quem são as pessoas que não estão dispostas a se vulnerabilizar a esse ponto. Então a gente acaba percebendo aquela pessoa um pouco mais rápido do que a gente perceberia no cotidiano. Porque no cotidiano a gente vai vivendo e vai se encontrando sem ter muitas vezes tão claro o que pode te incomodar, o que pode te machucar, que coisa que você não gosta de ouvir. E no BDSM, partindo do pressuposto, né, que as pessoas estão fazendo práticas de forma ética, a pessoa que for antiética, ela vai ficar mais fácil de ser vista. Por quê? Porque as regras do jogo são mais claras, né? E na vida real, nos contratos sociais que a gente tem, eu como, né, mulher autista sempre comento que os contratos sociais não são nada claros. Não. Mas no BDSM te permite ter contratos mais claros, então eu acho que fica mais fácil de achar essas pessoas e separar o joio do trigo. Às vezes, o ruim, Dora, é que quando finalmente isso acontece, vão ser através de situações realmente incômodas, Sim. né? Realmente desrespeitosas, muitas vezes realmente violentas. Mas eu acredito que fica mais fácil, não sei se as meninas têm uma ideia diferente. E eu acho, uma das coisas que eu acho que é uma das maiores jogadas, né, e que a gente fala muito nos Chicotadas, é que a gente prega muito as referências. Então, você não vai jogar com uma pessoa, fazer uma prática com uma pessoa, sem pedir referência dessa pessoa para praticantes anteriores que essa pessoa teve, entendeu? Então, é muito comum e a gente fala que você tem que fazer. Você quer jogar BDSM com alguém, você vai com essa pessoa e fala, me dá um contato de 2, 3 pessoas que você já jogou antes para eu perguntar para elas como é que foi, etc.
Então, e a gente recebe histórias desses abusadores, desses red flags, e a gente espalha. Então, a gente, né, tanto de todas as comunidades, de vários lugares, sabem os nomes, porque esses nomes são compartilhados. Não é aquela coisa que fica, o abusador fica no sigilo, só vai sair aqui, abusou, fez essa questão aqui, e daí vai lá encontrar um outro grupinho para fazer a mesma coisa. Sim. É mais difícil, ainda acontece, claro, mas é mais difícil de acontecer exatamente porque a gente prega muito que você tem que buscar referências com quem você for jogar. Sim. Mas é uma atitude individual, né? Na verdade, até é interessante falar disso, porque uma forma de descrever o BDSM também é que a gente é uma comunidade. E a gente valoriza, preza muito pela comunidade. Então, a questão das referências, você só vai conseguir ali pedir referências, entender como certa pessoa é vista numa cidade e tal, se você tem uma comunidade, se você tenta se inserir, se você tenta conhecer, mesmo que sejam poucas pessoas, mas que você convive com outros praticantes para você ter ideia, porque as pessoas se conversam. A gente tem essa ideia, a gente tá sempre observando as pessoas. Uma comunidade pode ser um grupo, tipo, o Chicotadas tem um grupo no Telegram e as pessoas estão ali trocando ideia, debatendo, se observando, entendendo, olha, eu vejo que essa pessoa estuda, ela tá dando opiniões relevantes, eu vejo que essa pessoa participa, tá conversando com tal pessoa, vou perguntar. Então, eu gosto muito também de ver o BDSM como uma comunidade, entender que somos muitas comunidades dentro do BDSM, né, tem de todo estilo, toda abordagem, vários pontos de vista, várias perspectivas, mas que as pessoas conseguem trocar em comunidade e se proteger, ser rede de apoio, rede de suporte umas das outras e desmascarar essas pessoas quando a gente precisa desmascará-las, assim. As pessoas que realmente só querem fazer o mal, muitas vezes elas nem conseguem entrar, porque elas vão tentar abordar ali pessoas que são muito iniciantes, que muitas vezes não têm o suporte da comunidade, que estão ali, como é que fala? Animadas, né? Tão muito. Quero testar, quero sim. Quero viver isso, quero viver isso. É óbvio que essa pessoa sabe o que tá fazendo e aí se mete em rascada, né? Que estão ali desprotegidas por não ter uma comunidade. E aí é por isso que a gente fala da importância. Protege. Sim, a comunidade protege. Inclusive, hoje a gente tá gravando no Dia da Comunidade. Eu vou. E eu tenho um vídeo que eu quero gravar pra soltar hoje ainda, vamos ver se a gente consegue, que é falando justamente isso, tipo, o poder da comunidade pra gente vivenciar os nossos desejos, assim, de uma forma que a gente vai ficar em paz, a gente vai se sentir pertencente, né? Ajuda muito as pessoas a se aceitarem, né? E ser o suporte saudável, forma saudável. Eu fiz essa pergunta porque eu comparando, assim, com a biodança, porque a biodança é uma aula, né? Então, assim, ela tem... ela funciona dessa forma. Deixa eu parar de bater aqui. Já olhei ali, porque eu falo com as mãos. Que pessoa. E nós, assim, como professores, né, que eu sou formada, tudo tem turma, acontece de vir pessoas, né, dentro de um grupo, que, como a gente tem essa coisa do abraço, do contato, e já aconteceu várias vezes da gente ter tido essa experiência de vir pessoas com outros interesses, né? Vem lá e chegam assim, vão entrando, fazendo primeira aula, e vão tomando algumas atitudes que não são legais, né? Vão abusando. E só que o que eu vejo que lá, como tem um facilitador coordenando uma aula, eu, como facilitadora, tenho esse cuidado de estar olhando nesse sentido, que não ultrapasse, que eu vejo esse cara é novo, vamos ver o que ele quer, né? Cheio de meninas e moças, e tem uns que buscam, né? E acham que ali pode. Só que o nosso comportamento na biodança é trazer a pessoa, mas o quê? Tinha um observando, entende? Por isso a minha pergunta, assim. Então a gente tem essa pessoa monitorando, de certa forma, para não, né, machucar ninguém ali. E a gente retira, fala, não pode participar, você não é para fazer parte, protegendo o grupo, né? E a minha pergunta foi baseado nisso, porque vocês não têm um facilitador, né? A pessoa está ali, né? Ela está na prática, mas não tem assim
alguém de fora olhando, igual ela, né, quando fez um comentário, me faz, de repente, perceber uma coisa que eu não tinha percebido, né, de fora. Ali não, ali é uma questão mais individual, por isso que eu falei individual, nesse sentido, quando percebe que tem alguém querendo ali, né, outras coisas que não é o objetivo, né, de vocês. A gente até, você comentou assim, só para fazer um parênteses bem rapidinho, existem práticas e a gente fala que de ter uma pessoa só observando também, dependendo da prática, que a gente chama de spotter. Normalmente para práticas de risco maior ou práticas mais complexas, assim, sempre tem uma terceira, ou às vezes também em primeiras práticas, né, primeira sessão que você vai fazer com alguém, levar um spotter, que é uma pessoa que vai ficar ali só perto, olhando, vendo, né, vendo se tá tudo certo. Então existe também essa coisa no BDSM de trazer uma pessoa só para observar. Mas, no geral, assim, a gente consegue ter noção, né, dos abusadores e red flags na troca comunitária mesmo, porque, no fim, é uma troca só entre, né, mais interna, não é tão sempre ter um observador ali. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar esse papo aí maravilhoso, conversar mais um pouco sobre todos esses assuntos aí com a Dora. Mas antes disso, a gente quer lembrar vocês do nosso Apoia-se. Gente, o Chicotadas, ele é um projeto independente que é feito com muito carinho, muita pesquisa, diversão e safadeza consciente. O nosso Apoia-se é o que mantém esse podcast no ar e é também uma forma de fortalecer uma rede de troca, acolhimento e educação sobre BDSM, fetiches e sexualidades alternativas. Se você gosta do nosso conteúdo e quer colaborar para a gente continuar produzindo, vem apoiar. Cada contribuição faz muita diferença para o podcast continuar vivo e ativo. E a gente precisa agradecer a todo mundo que acredita no Chicotadas e apoia o nosso projeto mensalmente lá pelo Apoia-se, em especial aos nossos apoiadores Premium. Baiana, Nandi Ropes and Cats de Curitiba e outros lugares, Crossdresser, Júlia W de São Paulo, Fá Fantástico de Brasília, Gato Léo Bonfim de Juiz de Fora, Nefir de Goiânia, Fifi de Porto Alegre, @caos.impermanente de BH, Profana Morgana do Rio de Janeiro, Dominus D de Cuiabá, Auren de Curitiba, Mia de Brasília, Maíra de BH, São Paulo e Curitiba, Renan, Mestre Cruel de São Paulo, Imala de Brasília e Aprendiz Dom de São Paulo. E também queremos agradecer aos novos apoiadores, Nino Machado de São Paulo, Lira de Barueri e B de Santa Catarina. Gente, muito, muito obrigada. Todo mundo que apoia a gente ganha uma série de recompensas, como participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, que a gente até comentou aqui nesse episódio já, gravar vinhetas, participar de gravações e chamadas mensais, receber descontos, ter acesso a conteúdo exclusivo e antecipado, a nossa campanha de RPG Kink e muito mais. E com a colaboração de vocês, a gente pode continuar produzindo podcast gratuitamente para todos, fazer gravações em estúdio, como essa aqui, que não é algo que sai barato não, viu, pessoal? Não. E também atingir nossas outras metas, como maior acessibilidade, produzir vídeos, realizar eventos, começar a vender produtos, etc. Se quer saber mais sobre a nossa proposta, as nossas metas e as recompensas que você pode ganhar, também apoiar a gente, acesse apoia.se/chicotadas. Bora voltar pro nosso papo? E você agora, mamãe? Agora é aquele momento que talvez eu vá ficar um pouco constrangida, mas já teve algum fetiche, alguma coisa do mundo BDSM que você explorou, assim? Não. Nada? Não. Eu sou bem caretona, assim, por falta de prática, né? Digamos. Mas, assim, não explorei nada, não encontrei alguém que eu até entendo que talvez se eu tivesse conhecimento disso, meu casamento seria melhor. Talvez ele não tivesse até acabado, quem sabe? Sabe? Assim, se eu tivesse um conhecimento maior do BDSM e talvez por eu pensar que eu também era casada com alguém que gostava muito do sexo, né? E aí com uma mulher travada, assim, então eu imagino que também não é fácil para o outro lado, assim, só vendo, né, pensando nisso. E para mim, assim, né, porque deixei de explorar muito, muito prazer comigo, né, e sensações do corpo mais a nível sexual que não
não me permiti, né, por muita coisa que tenho ainda que me curar aqui, né, porque eu entendo que já avancei em alguns passos, mas lógico que tem N passos que ainda são difíceis, né, mas hoje, assim, eu teria muito mais liberdade se o próprio BDSM fosse mais conhecido, sabe? Tiraria, eu digo só pelo meu universo, assim, de amigas e pessoas ao meu redor, né? Que tem uma informação muito errada do que é e muito... E não entram em contato com, sabe? Com o Olha, eu prazer, tenho um né? podcast muito bom pra você indicar pra elas. É, Vocês conhecem? mas aí é que tá, às vezes eu recomendo muito, você sabe, Sei, eu tem sei, eu várias sei. pessoas que entraram lá para saber que as pessoas ficam intimidadas até de saber que de repente vou acessar um prazer ou algo que pode ser muito bom e ainda tem a questão da perversão, né? Ali brigando junto, e aí como é que é? Eu não sou normal, eu sou a pessoa que gostaria de viver isso. Até por uma questão até da faixa etária também, que eu entendo que a gente foi muito mais tolhido de conhecimento, de informação e de estar aberto, né? E hoje parece que o conservadorismo está voltando aí, até no jovem, que eu fico abismada de ver histórias assim, que eu falo, em vez da gente caminhar para frente, estamos voltando, retrocedendo, estamos, né, querendo voltar para o cabelo, o homem pegar, né, a mulher pelo cabelo e não uma coisa Consensual. consensual. Você falou, eu falei, entende? talvez. Não, Não. Sem mas é uma consenso. coisa de realmente de castrar, né, mesmo, de punir, de não deixar sair, né? E é por isso, eu acho que é muito importante, porque ele abre. Vou, inclusive, como acho que eu falei de biodança, vou repassar muito para muito biodança. Esse aqui, para episódio- ver que, né, eu faço parte da associação e o pessoal vai vir atrás de perguntas. Esse episódio eu acho que vai ser ótimo você passar para suas amigas. Ah, com Sim. certeza, né? Mas, né, a gente, voltando aqui agora no assunto, vamos falar um pouquinho de histórias engraçadas, que eu já contei, eu acho que algumas dessas histórias aqui. Aline, eu queria que você pegasse ali no cenário atrás de você. Você lembra do que é isso, mamãe? Lembro, Você lembra para que serve? lembro. Conta a história, não sei se você lembra como é que Então, foi. a Bárbara você estava fazendo uma reunião lá com o pessoal. Era um aniversário, era uma Isso, festa de era aniversário. E daí convidou pessoas e a gente estava lá, daí no dia seguinte olhando os presentes dela, que tinha esse. E você estava indo pro navio, né? Tava. E esse aqui, gente, só pra, né, pra quem tá só escutando a gente, é um daqueles prendedores de mamilo, que é a vácuo, que ele tem uma parte de vidro, plástico, né, eu acho. E daí você gira um parafuso pra puxar o mamilo com um vácuo. Que deve trazer algum prazer. Daí eu falei para a Bárbara, que legal, né? Teus amigos sabem que você está indo pro navio e você vai ficar numa cabine, né? Às vezes vai precisar fazer um shake, alguma coisa para bater. E eu achei que era, sabe esses Forminha de cupcake. não, Mixer. liquidificador pequenininho, assim, Era um mixer. visual. Falei, que legal, né? Eles foram muito. Muito generosos. E aí a Bárbara só me olhou e falou, mamãe. Deixa eu te contar uma coisa. E eu, Até vai mexer, mas é outras coisas. eu falando, nossa, que legais, como eles foram atrás, deixa sabe que você vai ficar numa cabine sozinha, às vezes vai querer fazer lá um suco de morango, alguma É um coisa. fouet, entendeu? Sabe? Diferenciado. Tipo assim, né? Maravilha. E aprendi, olha aí. Comecei a aprender. Outra isso. história engraçada que a gente tem, que eu nunca esqueço, que eu tava sentando para um almoço e a minha mãe começou a falar de uns chaveirinhos muito fofos que ela tinha visto na internet, que eu acho que alguém mandou, eu não lembro qual que era a origem.
Mas, nossa, uns chaveirinhos assim, que tem uns rabinhos de bichinho. E daí ela foi mostrar no celular dela os chaveirinhos e mostrou um plug. Aqueles plug que tem a joia, que tem... E daí eu assim, então, não é exatamente um chaveirinho. E aí fiquei aprendendo, né? Tive que Passei até essa informação para amigas, falaram, verdade. Tive que explicar pra minha mãe a funcionalidade de um plug anal e por que eles eram daquele jeito. Então, tinha uns meio gatinho, rabinho. Eu falei, ai, eu vou pôr um na minha boca. Andando com o plug preso na bolsa. Ai, eu teria pagado dinheiro pra ver sua mãe saindo de casa com uma bolsa com um plug de raposa amarrado, cara. Eu achei tão bonitinho. Então, às vezes, eu coloco numas situações, né? Mas ainda bem que a Bárbara me explica. Senta aqui. Deixa eu te contar. E esse aqui foi super... muito natural, porque eu falei, nossa, deve ser esse liquidificadorzinho. Às vezes até parece uma prensa francesa, né? Se for pensar Sim. ali. Não, dá Em pra... algum Então, lugar. a gente Vai aprendendo. vou aprender. É assim que eu fui aprendendo, né? E você tem alguma outra história engraçada, assim, com relação ao BDSM na tua vida? Não precisa ser comigo. Ou às vezes também comigo, não sei. Já teve, quando chegou meus vibradores em casa também, que minha mãe, eu vou querer testar. E daí eu acho que esses não. Eu acho que esses não é uma coisa compartilhada. O assim. Francisco, né? Ah, tem. Correndo entrou no quarto da Bárbara. O sobrinho da Bárbara. Meu sobrinho, que na época devia ter uns 2, 3 anos. Meu netinho, e saiu na sala, né? Cantando. Com a minha Hitachi, a minha varinha mágica, usando de microfone, cantando, assim, nossa, olha o microfone que eu achei. E acha aí, depois ele queria achar, né? Em outros dias, ele queria Ele aquele lembrou. microfone para ele cantar. Então, coloca as pessoas. Mas isso é uma coisa que eu acho positiva. Eu até tenho, né? Ganhei de presente de uma prima que tem até uma casa de produto erótico lá no interior, só que não é daqui, né? Tá lá. Aí tá lá ainda. Eu olho, eu falo, nossa, mas eu queria tanto uma taça de vinho. Perfeito. Tá. Aí eu tenho aqui, vou ter que. Então, essas coisas são muito complicadas, né, para uma geração de que não teve nenhuma educação sexual, não teve nenhuma, principalmente mulher, né, possibilidade de ir buscar isso. E se é- masturbar, né, uma coisa para a Nossa, mulher é muito a tabu. masturbação, para mim, sempre foi muito complicado, porque, e mesmo assim ainda tenho amigas que já são, né, que gostam e usam aparelhinhos e tal, né? Tem uma que até fala, se ela ouvir, ela vai ficar brava, mas não vou citar nome. Ela ganhou esse que é sugador, esse que diz que é o top dos top. Que é bom, é Eu bom. tô paquerando, assim, tô dando o telefone, quem sabe. Mas ela fala assim que ela gostaria de ir para um motel com o aparelho no banco do lado do carro. Porque ela fala que ela não consegue usar muito na casa dela, no apartamento, porque, né, ela se emociona demais. Maravilhosa. Ela fala, eu vou então levar para um motel, vou falar, não, são quantas pessoas? Saiu. Ai, eu acho super válido. Vai Então, lá, ela faz falou. um dia de spa, uma noite de Isso, spa, pensa. usa banheira, Ela vai usa seus poder ser brinquedinhos. ela. Mas às vezes é até uma solução pra você, né? De você fazer todo esse ritual romântico, sensual, mesmo que seja só pra usar o brinquedo, entendeu? Porque você se coloca no clima ali. Então você, né, às vezes não precisa necessariamente ir no motel, mas pôr uma musiquinha, um vinho, comer uma comida boa, assim, sabe? Ficar nessa vibe, você com você mesma. E realmente se amar, né? Legal, né? Porque eu acho que eu vou precisar ter, né, alguém para falar e fazer, e não, né? De repente,
Quem sabe, né? Daí essa parte não precisa me contar, tá Isso, tudo bem. não vou. Poxa, Rox, eu ia falar pra ela voltar e contar pra gente depois como foi, se deu certo. Não, tudo bem. Depois de um tempo, só não precisa saber quando ela fez, entendeu? Não precisa receber uma mensagem lá, nossa, eu fiz aquilo lá, foi ótimo. Como que foi? Como que foi? A gente já teve algumas Não, experiências. a gente conversa muito, mas ainda existe, não é ainda minha mãe, né, gente? A gente... Então, mas eu lembro, assim, não sei nem se poderia estar falando, mas eu lembro, assim, das tuas experiências, que eu acho que uma vez eu queria saber muito, né? E eu disse, foi. A primeira Sim. experiência. Já foi, porque, graças a Deus, as minhas filhas também me informaram quando ia ser a primeira experiência. Isso eu também acho que foi um ganho, assim, né? De falar, meu Deus, sabe? Pelo menos até aqui. Tá bom. Já consegui uma evolução. Não pede mais isso. Elas me avisavam antes. Uhum. Olha, eu acho que tá na hora e tal. Uhum. E eu, mãe moderna. Achava a mãe moderna. E eu falava, nossa, super natural. Então, marcaram um ginecologista. E aí você vai conversar, né, com a doutora e tal. E era assim. Daí, quando acontecia, e daí eu preciso entrar em detalhe. Chegamos a falar sobre isso. Veio até aqui o conhecimento. já daqui pra frente. tá conhecendo É bastante. demais, é Muito demais. bom. Então, assim, foi algo muito legal, assim, de já ter tido essa evolução. Eu acredito, assim, que a Bárbara, né, a Amanda, elas nunca tiveram melindre de falar alguma coisa, sabe? Comigo. Então, assim, por mais que para mim eu tivesse que baixar a mãe moderna, eu conseguia passar para elas essa naturalidade de elas não deixarem de falar. Então, bem ou mal e tudo sempre foi falado, e até por isso, né, de estar aqui, que para mim é um convite maravilhoso, de saber que é algo que ela quis que eu viesse conversar sobre isso. Para mim é um presente, o meu presente de Dia das Mães. Ai, Assim, que saber que a minha lindo. filha tem essa liberdade, sabe, respeito, carinho de saber que eu vou conhecer um pouco mais do teu mundo e que você sabe que não vou, sabe, trazendo aqui as minhas pautas, as minhas questões, assim, no sentido de reprimir a dela. Se eu ainda não consigo ir, mas eu não quero que isso limite o outro, sabe? Quando é algo saudável, quando é algo que só faz a pessoa ser um ser humano melhor, né? Ai, que Que lindo. lindo. Eu acho que isso já junta muito na última pergunta que a gente queria fazer, que era que mensagem que você queria dar para outras mães de pessoas fetichistas, não monogâmicas, e que têm sexualidades alternativas, assim, conselhos para, no sentido de mãe mesmo, a mãe vendo os filhos, né, vivenciarem isso, assim, o que você gostaria de dizer para elas? Ai, eu penso, eu não sei, não tenho né, um manualzinho, porque eu entendo que o que eu fiz, assim, deu certo comigo e pode dar certo para muita gente. É entender que tem questões que teu filho ou tua filha vão falar para você e pode não bater com o que você sabe, o que você acha certo, do que acontece, mas que esteja com o ouvido e com o olhar e com o coração aberto, sabe? De não estar aqui, não. Eu já vai falar, eu já vou. Vai dizer que não e não quero saber e não vou querer ouvir isso, porque eu já ouvi de muitas amigas, às vezes, quando contava, né, na época de adolescente, algumas coisas, eu prefiro não saber, eu prefiro não ver isso, e isso eu não acho saudável, tá? Sim, eu prefiro não saber da minha filha, do meu filho, porque isso, o que me livra de coisas? Então, eu acho que essa olho no olho, e não é um olho no olho assim,
fingindo que não está me incomodando, sabe? Eu acho que isso com a Bárbara sempre foi muito aberto, falar, ó, Bárbara, tô achando meio estranho, para mim me provoca né? Eu não tô achando que é legal, mas eu vou atrás disso e vou querer saber mais sobre isso. Mas assim, né? eu acho até que a sinceridade, Isso. porque não é necessariamente você, como pai ou mãe, ouvir isso e falar, tá tudo bem, tudo certo, que legal. Não, é a sinceridade de você admitir, olha, eu acho estranho, isso me incomoda, mas você entender que isso é um sentimento seu. Isso. E não que aquilo que seu filho está fazendo que é o incômodo. Não, é o seu sentimento sobre a atitude do seu filho. Então, é de você olhar e essa sinceridade eu acho que é uma coisa que permite muito diálogo. Porque a partir do momento que eu sei que tá difícil para minha mãe, que eu sei, e ela tá admitindo, olha, me incomoda, não entendo, eu consigo sentar com ela e conversar sobre, e explicar o que você não entende. Vamos sentar, deixa eu te explicar o que é um plug anal, sabe? Essas coisas assim, de você ser sincero sobre os seus sentimentos, mas entender que eles são seus sentimentos, né? É o seu incômodo. Né? E não colocar isso em cima do teu filho, da tua filha ali, que estão trazendo então, essa... baseando nisso que você falou, eu acho que eu diria para as mães, primeiro que faz terapia, assim, se autodesenvolva de acordo com aquilo que sente mais facilidade de saber. Eu acho que, para mim, foi muito importante, né, a biodança, a socioterapia, são cursos de autodesenvolvimento que eu tive para lidar com as minhas questões e eu poder, sabe, ser uma mãe com ouvido, com um olhar, mas sem ser sincera, sabe? Sem deixar de me agredir, me violentar, né? No sentido de que, como você falou, falar, ai, tudo legal, tudo bem, vou ali do lado e, né, acabo negando todo um processo, né? Que é necessário. Eu acho que é isso. Autodesenvolvimento, terapia. Muito bom. Muito bom, foi maravilhoso conversar com você hoje, Dora. Infelizmente já tá dando a hora que você precisa ir, a gente ia adorar conversar mais com você. Nossa, é uma delícia. Não, mas se quem estiver ouvindo aí tiver gostado da participação da minha mãe, a gente traz ela mais vezes, gente. Isso aqui Sim. vai ser ótimo. Não, foi muito, muito bom e espero que muitas mães, assim, possam ouvir, podem, sabe, tá olhando, tirando, né, e assumindo questões que são minhas e não repassando isso né, para a história dos teus filhos, né, porque eu acho que isso é o mais importante que a gente... E espero que mais pessoas acessem, estejam aqui no Chicotadas. Tive que pensar. Acertou. Porque vira e mexe e fala, daí, como é que tá o programa Chibatadas? É que eu tenho esse problema que às vezes eu dou nome, e nunca mais eu esqueço disso. Mas eu tenho muito a agradecer. E feliz Dia das Mães, né? Feliz Dia das Mães. Bom, agora a gente vai falar das nossas chicotadas, que é quando a gente indica um conteúdo que pode ou não ter a ver com o episódio. Eu vou pedir pra Gabi dar as chicotadas dela, porque óbvio que ela roubou e não trouxe uma só, né? É mais forte que eu. Pessoal, a primeira indicação que eu vou fazer é uma série sensacional da Netflix, se chama Grace and Frankie, tá? Conta a história de duas amigas ali na casa dos 70 e poucos anos. Na verdade, no começo elas nem amigas são meio que inimigas. Os maridos trabalham juntos, são advogados, e elas meio que têm que se suportar. Elas estão num jantar, onde vai jantar esses dois casais juntos, né? E aí os maridos chegam no jantar pra contar pra elas que, na verdade, eles são gays, que faz 20 anos que eles têm um caso, e que eles querem terminar os casamentos pra poder casar entre eles dois. E essa situação meio maluca faz com que elas acabem morando juntas na casa de praia, façam uma amizade, e a série ela explora muito sobre diversos aspectos da terceira idade, mas uma das principais linhas das primeiras 2 temporadas é a questão da sexualidade, que é
o fato de que elas querem ter experiências sexuais e querem que essas experiências sejam boas e prazerosas, e isso culmina, inclusive, em elas abrirem uma empresa e desenvolverem um brinquedo sexual. Então, eu recomendo muito, tá? E, fora o audiovisual, não tem como falar de velhice e não falar de Gabriel Garcia Marques, ou talvez é porque eu sou muito fã mesmo. Mas eu queria fazer 2 indicações de livros do Gabriel, né? A primeira é o último livro lançado, que tecnicamente ele não queria que fosse lançado, ele considerava que ele já estava, palavras dele, velho e senil demais para escrever bem, e ele não considerava que o livro fosse tão bom quanto os outros. Mas os filhos acabaram juntando todas as peças ali do que ele escreveu para publicar. Então eles acabam publicando o último livro que seria considerado realmente do Gabriel Garcia Marques, que é Em Agosto Veremos. E esse livro mostra uma mulher já mais madura, começando a entrar na terceira idade, já dentro de um casamento longo. E ela, através de uma viagem que ela faz todo ano para visitar o túmulo da mãe, ela acaba entrando em contato com a própria sexualidade, já sendo uma mulher mais velha. E o outro livro, que é um dos grandes clássicos do Gabriel, é Amor nos Tempos do Cólera, tá? Onde ele mostra a relação de amor entre 2 pessoas de mais de 80 anos de idade. E spoiler, sim, a cena em que eles transam a primeira vez está super bem descrita no livro e é uma das coisas mais lindas que eu já li. Como que eu falo agora? eu tô muito emotiva esse episódio, pessoal. Tô emotiva ultimamente, na verdade, faz algum tempo que eu estou. E uma das coisas que me fez perceber que estou emotiva demais é a série que eu vou indicar aqui, que inclusive a Gabriela ia indicar também. Eu tive que falar, não, uma indicação a menos, porque eu que vou falar de Man on the Inside, ou O Espião Infiltrado, que é uma série da Netflix, que é uma história, é uma série que é pra ser de comédia, ela te engana, você começa a assistir achando que ela é de comédia, mas ela é comédia dramática e de repente ela te dá um soco no estômago. Mas é um ótimo soco no estômago, chorei muito e fiquei feliz, mesmo chorando muito. Que é a história, uma detetive precisa investigar uma casa de repouso, ali é uma comunidade de idosos, e ela não tem muito como investigar de dentro, porque ela é jovem, ela tem lá seus 30 anos, e ela coloca um anúncio num jornal pra contratar alguém pra ser o espião dela lá dentro. E quem responde é esse cara de 70 e poucos anos, que perdeu a esposa após um bom tempo sofrendo de Alzheimer. A filha preocupada com ele em precisar encontrar ali, né, alguma coisa pra fazer, um sentido na vida ali, né, que tá muito vivendo a depressão do luto, né. E aí ele começa a trabalhar com essa detetive investigando essa casa de repouso e conhecendo todo mundo lá dentro, fazendo amigos, criando comunidade. E é muito bonito e engraçado. É uma comédia, viu, gente? É uma comédia. E também fala de amor e sexo na terceira idade. Eu juro que vocês vão rir também, tá, pessoal? ela chegou a me mandar uma mensagem, Roxy, falando, Gabriela, vou xingar você. Eu falei, não, eu avisei. Você ri e chora. E você, Roxy, qual que é a sua chicotada? Eu tenho 2 chicotadas. Uma que é uma até que eu lembrei agora, que é um stop motion que eu gosto muito, que se chama Mary and Max. Que é um stop motion sobre um senhorzinho também, da terceira idade, que ele começa a ter um amigo, um pen pal, né? Não sei como traduzir isso, aquele amigo de carta, sabe? Que existia antes de você conhecer alguém, e é uma menininha do outro lado do mundo, e eles viram muito amigos, assim, através das cartas, e é muito bonitinho, é um stop motion muito, muito fofo. E assim, saindo um pouco do tema, mas é a minha última obsessão, eu vou indicar um joguinho aqui, que eu tenho jogado muito ultimamente, que se chama Magicraft. Que ele é um joguinho roguelike, que é aqueles joguinhos tipo Hades, assim, que você entra e todo o progresso que você faz, ele é resetado se você morre, etc. E ele tem uma dinâmica muito legal que você cria os seus próprios feitiços. Então ele tem runas e projéteis diferentes, e dependendo da ordem que você coloca na sua varinha ali, ele vai fazer um efeito completamente diferente, assim, toda run que você faz é muito, muito diferente, é muito legal. Pra quem gosta de roguelike, vai gostar desse jogo, é bem divertido. E eu já tenho, acho que mais de 100 horas nesse jogo já. E eu descobri há uma semana. E é isso. Mamãe, qual é a sua chicotada? Sua indicação de conteúdo. Nós estávamos falando, né, antes de começar o programa, do Diabo Veste Prada, né? E a gente estava até conversando sobre a... Então, eu acho que eu quero ir ver, eu não fui ainda, né? Vou vestida de Miranda
lá. Maravilhosa. Mas e também eu comentei desse também podcast Vertigem, que é bem legal. E onde ele. E o Guilherme, não lembro o sobrenome dele, mas ele é. Eu tenho o link do. Rita Von Hunt. E é muito bom os conteúdos dele, que eu sempre estou seguindo. Eu acho que, né, seria isso. Você até falou que não precisava ser, né, Não, da temática. Então, tá tudo certo. Oh, delicious. E, né, agora a gente vai também pro nosso aftercare, que é aquilo que você vai fazer depois de gravar esse episódio. Então, o que você vai fazer, mamãe, depois de gravar o episódio? Agora mesmo eu vou, né? Vou buscar um menino na escola, vou dirigir, Vai trabalhar. né? Vou trabalhar. Tem questões aí que eu faço, né? Trabalho para pagar meus boletos. Infelizmente não é o melhor dos aftercare, mas também tá pagando as contas, né? Não dá pra reclamar. Qual que vai ser o nosso aftercare hoje? Acho que a gente vai ter um aftercare conjunto, na verdade, É. né? Que a gente vai direto gravar um outro episódio também. Uhum. Mas depois eu acho que eu vou voltar pra casa. Fumar um cigarro bem legal. E ficar bem de boa, curtindo. Bem de boa. Aqui. Uhum. Eu e a Gabi vamos gravar aqui de novo. A gente tem mais um episódio pra gravar. E depois a gente tem um aftercare conjunto também, né? Então, a gente tinha se programado pra ir na academia, mas eu tô começando a ficar com fome, então talvez a gente coma antes e vá na academia depois. Justíssimo. Justíssimo. Acho correto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso papo com a minha mãe, que foi muito especial. Adorei ter ela aqui. E espero que vocês também tenham adorado. Um beijo, um bom aftercare pra todos vocês. Bom aftercare, gente. Tchau. Tchau. Beijo. A voz que você ouviu no início do episódio é minha. Eu sou morena, mulher cis, heterossexual, pronome ela dela, sou dome, demissexual e tô aqui em São Paulo. Meu arroba é a_deusa_morena e você também pode aparecer no próximo episódio de Chicotadas. Para saber mais, acesse o apoia.se/chicotadas. Então a ordem vai ser eu, Roxy, Gabi e você por último, nossa grande estrela. Não tô vestida pra isso. Está sim. Está sim. Só porque você não tá de preto, tá tudo certo. A gente quis fazer Não a foi personagem, entendeu? Feitiça pra minha mãe, assustar ela. Como se já não se assustasse em casa, né? E eu acho que é muito da capacidade... Obrigada. É só uma coisa que eu vou falar. Cuidado pra tentar falar no microfone. Eu sei. Eu sei que é difícil, É isso, então. Daí a gente vai terminar a nossa parte depois mesmo, só pra poder te liberar. Você fez. Pode continuar gravando, tá, Mariane? Não para a gravação não, por favor. Ai, deem tchauzinho na câmera de vocês, pra eu colar lá no final, pra vocês dando tchau. Tchau! Gente, beijo. Filma elas pra gente. Eu sou muito fã dessa mulher. Tchau. Eu preciso muito mijar.